6 horas e 53 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. E agora vamos direto para a Rádio A Crítica FM conversar com Adeilson Albuquerque e com a Adriane Diniz. Eles também estão ao vivo pela 93.1 e a gente conversa agora com eles ao vivo também, aqui no Manhã no Ar. Tudo bem, Adeilson, Adriane, como foi o fim de semana? Tranquilo? Tudo certo. Ótimo. Olha, para dezenas aí de senadores, deputados e governadores, não deve ter sido um fim de semana nada tranquilo, com certeza, porque tem muita gente com medo dessa nova onda aí de delações, né? O Odebrecht e outros prometem aí entregar tudo o que aconteceu nos bastidores da política brasileira nos últimos anos. É isso mesmo, Daniela. E foi o presidente Michel Temer que, pela primeira vez, reconheceu que está preocupado com a delação. E a delação que ele está preocupado é com a dos executivos da Odebrecht, que é uma empreiteira envolvida aí em vários esquemas de corrupção apontados pela Operação Lava Jato. Essa delação é muito aguardada, porque já são 9 meses de negociação. 9 meses para convencer esses executivos e, principalmente, acertar os acordos para a delação premiada. Temer ontem deu uma declaração dizendo que está preocupado de que dessa delação respingue em partidos políticos e respingue em políticos aliados a ele. Ele diz que não é uma preocupação pessoal, que algo o atinja diretamente, sim uma preocupação institucional. Quando questionado sobre os ministros dele, se essa delação respingar em algum deles, se ele vai retirar ou não, ele foi bem cauteloso e disse que vai aguardar e vai analisar caso por caso. Está previsto para que até sexta-feira haja um entendimento, os acordos aí para definir como vai ser e quando vai ser essa delação premiada da Odebrecht. Para quem não acompanha muito bem essa questão, a delação é quando você delata, quando você conta o que aconteceu e você tem uma espécie de amortização, você tem uma redução de penas, de multa, depende de cada caso. Então, para fazer a delação, é preciso que haja um acordo predefinindo o que vai acontecer a partir desse momento. E quem delata também tem a responsabilidade de delatar o que realmente aconteceu, porque caso a delação seja mentirosa, quem delatou acaba respondendo também por outro crime. E apresentar provas, de certa maneira, né? Há delação, mas a pessoa não pode falar simplesmente palavras ao vento, palavras soltas. Ela tem que, se não tem uma prova concreta, pelo menos indicar um caminho onde o Poder Judiciário, onde a polícia pode iniciar uma investigação. A gente sabe que muito da vida política do Brasil nos últimos anos, Lava Jato é o maior exemplo de todos, veio a partir de delações. Pessoas que presenciaram determinadas conversas, negociatas, como o pessoal fala no popular, cruzetas, né? E aí, de alguma maneira, tinha ou uma gravação, ou um documento, um indício pelo menos, e a partir dessa delação foi aprofundada a investigação e se chegou a várias prisões e, na verdade, uma rede de intrigas, né, Adriane e Adeilson? Porque às vezes você puxa apenas um fio e ali por trás tem uma série de outros caminhos que são apurados. A polícia precisa, de fato, desse tipo de delação e testemunho e agora pode ser uma nova e importantíssima etapa da Lava Jato. Daniela, inclusive há um projeto da PEC, aliás, um projeto popular que está tramitando no Congresso, que são as 10 medidas contra a corrupção, e uma das propostas seria a não identificação, manter o anonimato do delator. Mas aí há uma dificuldade de aprovação lá no Congresso, porque os parlamentares não querem. Hoje, para você delatar, normalmente quem está delatando também participou do esquema, e aí delata para ter uma minimizada, né, na punição que pode vir. E aí existem essas duas questões, uma possibilidade de manter o anonimato e a outra, porque como se disse, acaba gerando uma intriga. Um delata o outro, depois esse que já foi delatado vai lá e começa a falar do outro também e assim sucessivamente. Agora a Odebrecht ela é envolvida em vários esquemas, em vários desvios, é apontada por Polícia Federal, pela Lava Jato, já foi vários indícios, né? Então há uma preocupação porque pode sobrar para todos os lados. Por exemplo, uma empreiteira que realizou obras em vários estados do país e essas, inclusive, realizou obras indiretamente aqui no Amazonas. Isso pode respingar para vários gestores, inclusive ministros do atual governo. Vamos mudar de assunto. Então, a Assembleia Legislativa travou a PEC que pode garantir mais recursos para a educação, saúde e segurança. O que houve, Adriane e Adeilson? Essa é uma proposta bastante polêmica, Daniela, porque é uma proposta do deputado Serafim Corrêa, que apresentou um projeto de lei há um ano. E esse projeto pede o seguinte, pede que o que sobrar dos
das casas públicas que recebem orçamento predefinido pela Constituição. Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, os órgãos públicos, eles recebem um repasse fixo do orçamento. E a proposta é, sobrou dinheiro ali, vai ser devolvido ao Executivo, devolvido ao Estado, para que invista prioritariamente na educação, na saúde e na segurança pública. O problema é que, na época que foi apresentada, dos 24 deputados, 19 assinaram, mas mexe com a Constituição e mexe, por isso que é uma PEC, né? E mexe muito com a independência dos poderes. E aí está havendo um conflito, já teve 2 pareceres lá na Assembleia Legislativa. O primeiro parecer, que foi da comissão montada especialmente para analisar essa proposta, foi contrário, foi negativo, e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi positivo. Ainda tem todo um trâmite pela frente, mas existe um grupo de parlamentares favoráveis e outros contra. Os favoráveis, como o próprio deputado Serafim, que apresentou a proposta, ele diz o seguinte: é inconcebível que esteja sobrando dinheiro em algumas áreas e que falte, por exemplo, na saúde, que esse dinheiro deveria ser repassado. Por um outro lado, há deputados que são contra, como o Vicente Lopes, o Davi Reis, o Belarmino Lins. Eles dizem que seria uma punição aos bons gestores, porque você recebe um orçamento, você se planeja para ele, você poupa, faz economias para investir, por exemplo, no futuro. Você reduz o investimento ali, os gastos de um ano, para ter dinheiro em caixa para fazer uma obra, uma reforma, algo do tipo. E você não vai mais poder fazer isso. Sobrou, vai ter que ser devolvido ao Estado compulsoriamente. Essa é a proposta do Serafim Corrêa. Então, eles dizem, assim como o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado, que essa é uma medida temerária e que seria uma punição aos bons gestores que economizaram e mantêm as contas em dias. Outra preocupação é que esse dinheiro ele seja gasto de forma indevida, né? Que eles acelerem os gastos. Se eu não gastar, eu vou ter que devolver, então é melhor eu gastar aqui e acabar gastando em coisas que não são tão necessárias em vez de poupar para investir no futuro. Bem complicado. É bem complicado, e para ter esse tipo de gestão, né? Tem que ter essa gestão em todos os níveis. Não adianta cortar lá na ponta, dizer, tem que devolver. Dá para a gente entender a proposta realmente do deputado Serafim, para que o dinheiro, né, volte de qualquer jeito para o poder público, para os gastos públicos, para os cofres públicos. Mas, por outro lado, é muito coerente também o que diz a oposição de ser um desincentivo à redução de gastos e à boa gestão. Eu acho, Adriane, realmente acho que não vai passar, não. O que você acha, hein? Eu também acho que a medida chega até a ser inconstitucional. Exatamente. Porque essa medida, inclusive o presidente do Tribunal de Contas considera isso. A Constituição, ela prevê um repasse fixo para esses órgãos públicos. E eles têm ali que gerir esses órgãos, esse repasse, né? E de acordo com o que foi encaminhado para cada um deles. Reduziu a arrecadação do Estado, reduziu também o repasse para eles. Aumentou a arrecadação do Estado, e, consequentemente, acontece a mesma coisa para cada um desses órgãos. No início, houve uma aceitação. 19 parlamentares assinaram, mas eu acho difícil que passe, porque eu, particularmente, acredito que seja uma punição também ao bom gestor, né? Você não vai ser um desestímulo a você guardar o dinheiro, poupar, pensar no futuro. Já que você vai perder se não usar, então vamos gastar. Os argumentos, talvez eles assinaram no primeiro momento, que parece realmente uma boa ideia, mas os argumentos contrários são bem convincentes, realmente. Vamos acompanhar aí, porque também é um assunto que diz respeito a todo mundo, né? Educação mexe com a vida de todo mundo. Mudar de assunto de novo, juíza da 4ª Vara Federal do Amazonas enviou ao Superior Tribunal, não sei se foi Superior ou Suprema, ao Supremo. Ao Supremo o inquérito da Operação Maus Caminhos, é isso então? Quer dizer, está dando continuidade realmente esse que foi um dos maiores escândalos recentes aqui dos gastos públicos em saúde no nosso estado. Exatamente, foram mais de 112 milhões de reais gastos, por exemplo, desviados, pelo menos, Daniela Sayag, nessa operação realizada pela Polícia Federal. Está se afunilando, vamos colocar assim, para deixar bem claro mesmo para os nossos ouvintes da Rádio Acrítica FM e também para quem nos acompanha em casa. Pela forma que está se desenrolando, né, está se afunilando a cada vez mais. Então, a juíza federal da 4ª Vara Federal aqui no Amazonas, Ana Paula Serizawa, que é muito conhecida, inclusive, da nossa equipe, até porque a gente acompanhou ali os
julgamento do governador José Mello, e ela era uma das responsáveis, até faltou em uma das audiências, atrasou um pouco mais o julgamento. Ela enviou ao Supremo Tribunal Federal o inquérito da Operação Maus Caminhos. Pela decisão, é possível afirmar que a operação chegou a autoridades públicas aqui do estado do Amazonas, que têm direito a fórum privilegiado em julgamentos por crimes. E só para a gente citar como exemplo, prefeitos e juízes, eles podem recorrer a um fórum privilegiado em segunda instância. Governadores podem recorrer também a um fórum privilegiado em terceira instância, enquanto presidentes, vices, deputados federais, senadores e ministros têm fórum privilegiado em última instância, ou seja, ao Supremo Tribunal Federal, que é o caso agora que vai acontecer, já que a juíza Ana Paula Cerizal encaminhou o inquérito da Operação Maus Caminhos ao Supremo Tribunal Federal. Agora a decisão é com ele. No jargão do Poder Judiciário, subiu, né? Chega a determinado ponto da própria investigação, como você citou aí algumas possibilidades, que sobe realmente para Brasília, ou seja, está sendo dada continuidade e pode ser, inclusive, que tenha um fato novo aí com essa decisão de ir para lá para Brasília, não é isso? Exatamente, como a gente citou, né, pode, de repente, cair, né, culpas, se é que a gente pode citar assim, a senadores, a ministros, ou até deputados federais. Que tem um fórum privilegiado que justificaria... Exatamente, justificaria essa enviada da juíza para o Supremo Tribunal Federal da Operação Maus Caminhos. Vamos acompanhar, claro que é uma notícia também de interesse de todos. Adriana e Nilson, muito obrigada. A gente volta daqui a pouco a chamar vocês. Por enquanto, quem acompanha a gente nesse momento aí pela rádio, está indo levar o filho no colégio. Será que está de recuperação, hein? Ou ainda tem gente que está com aula? Acho que bastante colégios ainda. Acho que a rede pública está ainda com aula até dia 12 de dezembro. Muitas escolas particulares já estão encerrando aí, ou encerraram semana passada, estão encerrando esse ano. Inclusive, deve ter um reflexo bastante interessante no trânsito. Vamos acompanhar? Vamos juntos? A gente vai chamar agora o Walter Cardoso no RC Cop. Se vocês quiserem, a gente pega carona aí também, juntos, rádio e TV. Vamos dar nessa? Vamos lá. Tá bom, para quem acompanha a gente pela rádio, ótima segunda-feira, início de semana. Então, vamos lá para cima. Obrigada, meninos, por enquanto. Chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade. Vamos lá para cima com Walter Cardoso. Bom dia, Walter. Bom dia, Daniela. Bom dia a todo mundo que nos acompanha na rádio e na TV A Crítica. Começando já com um cenário lindo. Hoje o dia realmente amanheceu ali com um clima meio chove, não chove, com um tempo bem preguiçoso, mas o sol já começou a abrir. Tempo bonito na cidade de Manaus. Que bela imagem essa que você traz pra gente, né? Metade floresta, metade cidade. Realmente linda essa imagem do Alex Gomes no início dessa semana pra gente. Isso aí é a floresta da onde, hein? A floresta da Ufam? Onde é que a gente tá? Exatamente, estamos aqui na frente da Universidade Federal do Amazonas, Dani, justamente para mostrar, para começar a semana já com essa energia positiva, né? Com esse cenário aqui inspirador, tanto aqui de cima quanto para mostrar isso para todo mundo que nos acompanha. Bonita imagem realmente, a gente mostra aí, a gente tem poucas florestas urbanas, Manaus como a principal capital aí da Amazônia, poderia, olha só que lindo agora, ele está mostrando uma revoada de pássaros, não consigo identificar que tipo de pássaro é, mas realmente uma bela imagem para a gente começar aí a semana. Como eu vinha dizendo, Manaus como a principal cidade, principal capital, maior capital em população da região norte, precisa realmente de cenários assim, né? Manaus é uma cidade ainda pouco arborizada, principalmente pela importância ecológica que tem para o Brasil e o mundo. Então, quando a gente mostra uma floresta contínua como essa da Ufam, tão importante para a manutenção de espécies como sauim de coleira, a gente vê que ainda tem bastante floresta, mas elas têm que ser preservadas cada vez mais, sobretudo no entorno da nossa cidade. Olha, mais uma revoada de pássaros aí. Agora são araras, olha só, 2 casais de araras na manhã dessa segunda-feira, ao vivo no seu vídeo. Que bonito realmente para a gente começar uma semana abençoada. Diga, Walter, qual é a previsão do tempo para hoje? Então, Dani, o dia já começou com um clima mais ou menos, uma temperatura aí de 25 graus, com uma sensação de 27. A possibilidade de chuva hoje é de 60% e a temperatura máxima do dia de 36 graus. Agora pela manhã, realmente teremos muitas nuvens e sol durante todo esse período. Agora, durante a tarde e a noite, existe aí a possibilidade de pancadas de chuva. Então é bom ficar atento aí para quem está planejando algo para mais tarde,
deve sim ter chuva na cidade. Estava conversando agora há pouco com a Adeilson e a Adriane ao vivo e falando para eles que muitas escolas, sobretudo as particulares, né, já estão dando por encerrado o ano letivo. Isso causa alguma repercussão no trânsito no local que você sobrevoa nesse momento? Olha, Dani, nós escolhemos esse ponto justamente por isso, que é em um ponto tão congestionado como costuma ser aqui o complexo viário Gilberto Mestrinho, o único ponto de retenção que a gente nota realmente uma lentidão anormal de trânsito é neste trecho aqui nas proximidades da UFAM. Com exceção desse trecho, uma vida até bem tranquila para quem está fazendo esse trajeto aqui, indo para a Zona Leste, vindo da para a Zona Leste aqui pelo complexo viário, realmente está um trânsito mais tranquilo do que de costume. O trânsito já começa a dar aquela aliviada de fim de ano, em todos os sentidos aqui, o condutor já está tendo hoje muita paz, aí tá evitando muita dor de cabeça no trânsito. A gente tem inclusive aí imagens nesse momento do complexo viário Gilberto Mestrinho, que a gente consegue ver os 4 principais vias, né? O V8, a Cosme Ferreira embaixo do seu vídeo, a Estrada do Aleixo, André Araújo acima e à esquerda a Rodrigo Otávio. E a gente vê que está realmente bastante tranquilo para uma segunda-feira, às 7h09 da manhã precisamente, está tranquilo. Agora, existe agora nesse momento aí uma retenção na Cosme Ferreira, mas comparativamente a outros dias, a outras segundas-feiras, parece que está realmente mais tranquilo. Segundo os especialistas em trânsito, quando as aulas acabam aí no período de fim de ano, mês de janeiro, 30% de redução na quantidade de veículos nesse horário da manhã. É bastante coisa e causa assim um reflexo. Hoje ainda não tanto, hein? A Cosme Ferreira está com bastante trânsito, sim. Walter. Isso. Mas assim, quando a gente compara, né, com os outros dias, hoje o tamanho dessa lentidão ele é menor, né? Nós já mostramos em outros pontos, em outros dias, um trânsito um pouco mais complicado. E hoje as pessoas que, por exemplo, muitas vezes fazem um trajeto maior para evitar muito congestionamento, hoje até podem optar por vir aqui pela Alameda Cosme Ferreira, porque o trajeto de lentidão ele é muito limitado. Ele começa aqui desde as proximidades, só no encontrão mesmo. Hoje não está tão longo. Em outros dias da semana nós notamos lentidão em todos os outros pontos da via, né? Em todos os semáforos nós notamos pequenos engarrafamentos. Hoje até que está mais tranquilo. Para quem não está com muita pressa e quer evitar fazer muitos atalhos, cortar o caminho, pode vir pela Alameda Cosme Ferreira, para quem vem ali da Zona Leste, para acessar as outras áreas da cidade. Vai ter um pouquinho só de congestionamento, vai perder um pouquinho de tempo, mas está tranquilo. Obrigada, Walter Cardoso, pelas informações de tempo e trânsito nessa primeira entrada do RC Pop no Manhã no Ar de hoje. Daqui a pouquinho eu te chamo de novo, Walter. Até daqui a pouco. E o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas já está desde sexta-feira fiscalizando aí o trânsito de Manaus por meio de radares móveis. E hoje o Detran vai inaugurar módulos fixos, que são espaços onde os fiscais de trânsito irão trabalhar 24 horas por dia. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a Thea Morel, com quem eu falo agora ao vivo. Olá, Thea, bom dia. Como é que vai funcionar, como é que vai ser o funcionamento desses módulos fixos, né? E de que maneira vai funcionar aí o trabalho dos fiscais na nossa cidade a partir de agora, Thea Morel? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Olha, Dani, esses módulos que começaram a funcionar nesse fim de semana, eles estão concentrados, a princípio, na Ponte Rio Negro. E lá os agentes de trânsito vão poder fazer a fiscalização de velocidade, a fiscalização da documentação e também vão poder dar apoio à perícia nos casos de acidentes que acontecerem naquela área. Para explicar direitinho como é que isso funciona e até fazer uma pequena demonstração do radar móvel, a gente trouxe aqui o diretor-presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa. Bom dia, doutor Leonel. Vamos começar falando principalmente desses módulos. Hoje começa a funcionar na Ponte Rio Negro, mas tem outras áreas da cidade onde também vão existir esses postos de fiscalização. Bom dia, é verdade. Hoje começa a funcionar na Ponte Rio Negro os dois módulos, um no sentido de quem vai para 070 e outro de quem vem para a cidade, quem vai pegar a ponte para vir para a cidade. Nós vamos ter 8 módulos desses, não só na Ponte Rio Negro, mas em diversas vias na cidade de Manaus, que são rodovias estaduais que estão no perímetro urbano da cidade, como um exemplo a Avenida do Turismo,
a Torquato Tapajós, a Avenida das Torres, a Avenida das Flores, todas essas serão monitoradas, terão esses módulos, onde lá serão feitas todo o procedimento de etilômetros, velocidade, enfim, toda aquela fiscalização que é necessária para que nós possamos coibir o uso da velocidade, o uso do álcool e diminuir o número de acidentes na nossa cidade. Uma ferramenta importante é essa que o senhor trouxe aqui, que é o radar móvel, né? São 12 radares que a cidade de Manaus tem, junto com os agentes, com os fiscais, né, do Batalhão de Trânsito. Esse radar aqui, Dani, ele é ligado no isqueiro do carro, numa energia ali alternativa, né? E ele funciona muito bem, né? A gente pode até mostrar como é que ele funciona aqui. Esse radar, ele vai fazer muita diferença nessa fiscalização, né, diretor? Muita diferença porque nós não temos radar na cidade de Manaus. Então nós detectamos que aumentou muito o número de acidentes por pessoas que abusam da velocidade. Um exemplo, na Torquato Tapajós, a Avenida Turismo hoje é uma via, à noite de madrugada, de pega e racha. Então nós temos que coibir isso porque são jovens que estão ali. Na última operação que fizemos, apreendemos 78 motocicletas de jovens que estavam fazendo racha e pega, porque não tem radar naquela via, então as pessoas começaram a abusar da velocidade. Então, com isso, nós queremos que as pessoas tenham consciência que as leis de trânsito foram feitas para serem cumpridas. A gente pode tentar fazer aqui uma pequena demonstração para ver que agora os carros não estão vindo, né? Mas daqui a pouquinho eles vão estar passando. A gente tem aqui um radar que é do Inmetro, ó, Dani, tem o selo do Inmetro nesse radar. Ele realmente é aferido, ele é como é que eu vou dizer? Ele é fiscalizado, ele é todo documentado pelo Inmetro e ele consegue fazer aí a aferição da velocidade de uma maneira muito precisa, né, diretor? Muito precisa, sim. A 500 metros de distância, ele já detecta os veículos que estão vindo na direção do radar. Agora é muito engraçado para não dizer trágico, né? Porque na Ponte Rio Negro, um exemplo, as pessoas vêm com 100 km. Aí quando eles veem o radar, eles começam a diminuir até chegar em 30, em 20, até diminuir quase parando o veículo. Então nós queremos que as pessoas criem essa consciência, que a velocidade máxima na cidade, aqui em todas as vias, é 60 km. Se você não obedecer, acidentes podem acontecer. Vou mostrar essa variação aí, agora que está vindo o carro, diretor. Vamos colocar aqui um pouquinho para o lado para o nosso cinegrafista pegar. Explica para a gente o que é isso. E ele está mostrando a velocidade que os veículos estão passando, ó, 33 km, 34 km, esse veículo preto aqui. Você vai detectando todo aqui, a cada 500 metros ele pega os veículos. Então, por exemplo, nós temos aqui essa branca, 43 quilômetros. Então, vê que todo mundo, graças a Deus, não está ultrapassando o limite de velocidade permitido nessa via. Nessa hora aqui, nessa via, o limite de velocidade é o quê? Olha, na cidade de Manaus, o limite maior de velocidade, por exemplo, na Torquato Tapajós, é 60 km. Aqui sempre é bom você andar no máximo a 40 km, porque é uma via de muito fluxo de veículos, com muita velocidade. Então, nós pedimos que as pessoas se acautelem. 40, 50 é o máximo que você pode usar, andar. Agora, na Torquato, que é uma via de maior velocidade, no máximo 60 km no perímetro urbano da cidade de Manaus. A gente teve aqui, ó, Daniela, uma variação 50 km, 53 km, 55. O ônibus eu espero que ande um pouquinho mais devagar, né? É verdade, o ônibus ele sempre vai mais devagar porque ele sempre para pegar passageiros, deixar passageiros, mas o que nós queremos realmente é que as pessoas se conscientizem. O objetivo dessas nossas operações não é multar ninguém, é conscientizar a população. Vamos virar aqui para a Daniela. Esse equipamento deve ajudar a prevenir acidentes, né, diretor? Ajuda muito, porque as pessoas, como eu falei para você, é interessante, quando as pessoas vislumbram o radar na frente, elas automaticamente diminuem a velocidade. Então é isso que nós queremos. Um exemplo, aqui na Avenida Efigênio Salles, havia um radar numa curva, ali perto de uma casa de show. E aquele radar não existe mais. Infelizmente, ali, naquele ponto, o número de acidentes aumentou muito. Então nós estaremos lá também fiscalizando para que as pessoas se conscientizem. Nós estamos chegando aí no final de ano, muitas festas, confraternizações. Nós queremos que seja um final de ano de muita paz no trânsito, sem mortes, todo mundo possa se confraternizar e ter aí um final de ano muito feliz. Dani, a fiscalização então está só começando com o radar eletrônico. A gente espera que isso aqui realmente ajude a reduzir os acidentes, principalmente nas estradas, né? Nós temos muitas estradas, muita gente que deve viajar nesse fim de ano também. Dani. Thea, eu tenho uma dúvida que é de muita gente também. Você tá me ouvindo? A Thea consegue me ouvir, não? Agora sim. Então, é uma dúvida que é de muita gente, as pessoas questionam isso, inclusive na redação e nas ruas mesmo. Eu queria que você repassasse essa pergunta para o Leonel. É o seguinte, existe algo na lei que obrigue a autoridade de trânsito a sinalizar que está tendo a fiscalização eletrônica, ou isso fica de acordo com a própria autoridade decidir se deve ser avisado com antecedência ou não, hein, Thea?
Diretor, uma dúvida que surge, que é muito comum, é se existe algo na lei que a fiscalização, essa fiscalização eletrônica, ela precisa estar sinalizada. Como é que isso vai funcionar para o motorista e até mesmo na hora da aplicação da multa, né? O agente de trânsito, o agente do batalhão de trânsito, ele vai aferir, vai colocar no papel e vai mandar? Como é que vai funcionar isso? Não, nós temos os nossos painéis móveis, aqueles painéis iluminados, né? Que nós estamos colocando já em todas as vias, alertando o motorista que aquela via é monitorada por radar móvel. Então o motorista já vai visualizar ali aquele aviso que aquela via é monitorada por radar móvel. E nós ficamos sempre a cerca de 1 quilômetro antes da nossa barreira de operações. E ali, quando nós detectamos a velocidade excessiva, automaticamente passamos um rádio para a fiscalização e lá o veículo é parado e autuado. Então, desde que a via esteja sinalizada de que tem a fiscalização móvel, o agente pode ficar em qualquer ponto da via? Em qualquer ponto da via, sim, porque o motorista está sabendo que aquela via ali está sendo monitorada por radar móvel. Então, qual é a vantagem que nós temos com o radar móvel? É que o motorista não sabe onde nós vamos estar ao longo daquela via. Diferente do radar fixo, que todo mundo sabe onde ele fica, o radar móvel não, ele pode estar em qualquer ponto daquela via. Um exemplo, na Ponte Rio Negro, nós podemos estar no começo, no meio, no fim, na 070. Então, o que nos dá aquele efeito surpresa, o que é bom para quem faz a fiscalização, porque o motorista nunca vai saber onde nós podemos estar. Até porque, mesmo com os módulos fixos, os nossos agentes irão estar fiscalizando de motocicletas e de carros. Então, com isso, eles podem parar em qualquer ponto da via e fazer a fiscalização. E, ao mesmo tempo, né, Dani, faz com que o motorista siga ali a regra de velocidade em toda a via, e não só no ponto que tem o radar. Obrigada, até daqui a pouco eu volto com você. Agradeço aí também para o Leonel. Claro que a gente vai continuar em todos os jornais da TV A Crítica acompanhando aí essa readaptação depois de tanto tempo, né? Sem o radar, o chamado Corujinha, agora é um radar móvel. Depois de tanto tempo, essa readaptação aí do motorista manauara. E tem que ser mesmo, né? Se as pessoas não cumprem a lei, de alguma maneira tem que ser fiscalizadas e acompanhadas para que ela seja cumprida. Obrigada, até daqui a pouco. Agora são 7h20, a gente volta a falar com o Walter Cardoso, direto do RC Cop. Ele mostra pra gente agora a movimentação em outro ponto da cidade. Você identificou, é um acidente com um poste, é isso, Walter? Qual é a situação aí? Exatamente, Daniela, estamos aqui nas proximidades da Feira do Fuxico, né, na zona norte da cidade. Mais cedo, um acidente de um carro, ele acabou derrubando um poste e acabou prejudicando o trânsito aqui na área. Agora nesse horário, o veículo já foi retirado do local, mas o poste continua caído no local, como nós mostramos aí nas imagens do Alex Gomes. O impacto no trânsito ele é pequeno por conta do horário. Nesse horário, muitas pessoas já não fazem mais esse trajeto aqui para a feira. É mais horário no fim da manhã, por volta das 11 horas. Mas para quem precisar vir aqui para a Feira do Fuxico fazer compra nessa área, é bom usar essas ruas aqui alternativas, as ruas transversais, para aqui, por exemplo, na Rua dos Girassóis, Rua das Violetas, que são essas ao lado, as paralelas a Hilário Gurgel, onde aconteceu o acidente. Apesar do poste estar caído, nós mostramos aí que no local o trânsito ainda está com muita tranquilidade, Dani. Para quem não é dessa região, não conhece a Feira do Fuxico, a gente está sobrevoando exatamente que rua onde, hein, Walter? Essa é a Hilário Gurgel, ela é paralela, por exemplo, à Altais Mirim, muito próximo da Altais Mirim, já aqui na região, nas proximidades da Feira do Produtor, da Bola do Produtor, é um local conhecido aqui como a Feira do Fuxico, né? A gente já percebe aqui que o Manaus Trans já fez uma contenção justamente para orientar o trânsito aqui, coordenar. Mas essa área aqui é muito conhecida por ser um centro comercial muito movimentado, uma opção interessante aí, principalmente quem mora na zona norte da cidade, Dani. Então vamos fazer o seguinte, para orientar também quem mora na Zona Norte, não pega então essa área aí da Feira do Fuxico. Nós estamos sobrevoando agora, nesse momento é Altais Mirim, à direita do vídeo, é isso? Exatamente, a Avenida Altais Mirim. O comandante Robson vai até fazendo um 360 agora, para nós mostrarmos aqui como é que está a bola do produtor, né? Para mostrar aqui esse acesso, né? Esse encontro da zona norte com a zona leste, para quem está saindo, quem precisa fazer esse roteiro agora pela manhã. O trânsito muito tranquilo, como nós já mostramos em outros pontos da cidade, seguindo com muita tranquilidade. Realmente, esse período, já esse calendário escolar dá uma folga no trânsito com muita tranquilidade. As pessoas seguem hoje muito mais rápido fazendo seu trajeto diário, Dani. São
Sobrevoamos nesse momento, então, o limite das zonas norte e da zona leste, as duas zonas mais populosas da cidade, exatamente na Bola do Produtor, Feira do Produtor. Bola do Produtor, que tem um projeto muito interessante aí de esporte, né? Muitas pessoas da região acabaram adotando esse espaço que a gente sobrevoa nesse momento para fazer atividades esportivas ali no final da tarde, início da noite. Muita gente considera perigoso, e é mesmo, porque tem famílias, às vezes idosos, crianças que têm que atravessar essa via, não deveria ter essa travessia, inclusive não tem nenhum ponto, nenhuma travessia de pedestre, mas o fato é que, pela ausência de locais para a prática esportiva, a bola acabou sendo adotada pela população dessa área, com zumba e outras atividades, capoeira e outras atividades aí, né? Então, agora de manhã cedinho não tem nada ainda, mas no final da tarde a gente vê, já fizemos inclusive reportagens sobre isso, bastante movimentada aí a Bola do Produtor. Trânsito tranquilo no limite da Zona Norte com a Zona Leste de Manaus na manhã dessa segunda. Obrigada, Walter. A gente volta com vocês então amanhã. Até lá. Até amanhã, Dani. Um bom dia e uma boa semana para todo mundo que nos acompanha. Agora a gente vai falar de um projeto de lei bastante polêmico que deve ser votado em dezembro na Câmara Municipal, mas desde agora já está causando bastante discussão, né? O texto proíbe a atuação dos flanelinhas nos espaços públicos de Manaus. O texto foi aprovado com unanimidade pelas comissões de Finanças e de Constituição e Justiça. O projeto de lei 131 de 2014 estabelece que os guardadores de carros só poderão atuar em estacionamentos privados, com o consentimento dos donos. Para o autor do projeto, o vereador Ednailson Rosenha, essa é a única maneira de controlar uma atividade que se alastrou por toda a cidade e, segundo ele, constrange os motoristas. Nenhuma cidade civilizada do mundo tem flanelinha. Por motivo elementar, a rua, o espaço público é do povo. Qualquer um pode chegar e estacionar, sem precisar pagar antecipado e, se não pagar, ser vilipendiado por ninguém. O parlamentar reconhece que parte da categoria é organizada, mas diz que a grande maioria age de maneira ilegal e seria impossível fiscalizá-la. Do outro lado da polêmica está a Associação dos Guardadores e seus 1.200 flanelinhas cadastrados. O presidente da Aglavan lembra que essa profissão é regulamentada por lei e lamenta que os trabalhadores legalizados sejam confundidos com os irregulares e até com os pedintes dos semáforos. A gente procura até fazer um trabalho social com ele, dar um prazo para ele tirar documento, mas não tem interesse da parte dele. Então essas pessoas aí, né, ficam como intruso e a gente não tem um poder para tirar ele, porque nós não temos um apoio. Uma diferença básica: flanelinhas profissionais não cobram valores fixos, recebem quanto os motoristas acharem justo. Para o Adolis, o segredo está em ser educado e se mostrar de fato útil aos clientes. Com essa estratégia, ele garante nas ruas o sustento da filha de 10 anos. 90% aceita o que o cidadão que estaciona o carro nos dá e com muito carinho a gente aceita. Impossível situação. Existem exceções, mas a gente trabalha debaixo de um sol fadigante e com amor. A gente trabalha com amor e a gente trata muito bem as pessoas. A previsão é que o projeto seja votado antes do recesso parlamentar, no dia 27 de dezembro. Entre os motoristas, as opiniões se dividem. O cara estaciona o carro e cobra muito caro pra gente, entendeu? Seria a favor se organizasse, mas contra se deixasse eles na rua. É um mal necessário. Primeiro que eles estão tendo uma renda, um emprego. Conheço flanelinha aqui que está há 20, 25 anos aqui na Eduardo Ribeiro. Se eles forem organizados, entendeu? Treinados, capacitados, eu não vejo problema nisso. Todo mundo precisa ganhar seu dinheiro. No caso de um show, a despesa é muito alta, show, mas o que vai se consumir já tem que separar no mínimo R$30 para o flanelinha. Está errado. Muito errado. Olha, e atenção, todas nós que somos também donas de casa, né? A partir de dezembro, a bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz vai mudar, viu? A Agência Nacional de Energia Elétrica determinou a volta da bandeira verde, o que significa que não haverá cobranças extras para o consumidor. Quem vai dar mais detalhes para a gente aí, essa boa notícia, é a repórter Thea Morel, com quem eu volto a falar ao vivo, né, Thea? A ANEEL explicou qual o motivo da mudança da bandeira tarifária. A gente até estranha, né, quando uma notícia boa e vai ajudar a economizar, né, Thea?
É verdade. A Agência Nacional de Energia Elétrica explicou sim, Dani. O motivo dessa mudança da cobrança da bandeira tarifária, a gente volta para a bandeira verde a partir de dezembro, é porque os nossos recursos hídricos, né, as nossas hidrelétricas, já estão funcionando a todo vapor. Nós não temos mais aí o problema de falta de água nas hidrelétricas e isso faz com que as distribuidoras, né, desliguem ali o sistema térmico de geração de energia. As termoelétricas, elas consomem muito mais, elas têm um custo de energia muito maior e como essa é uma energia mais cara, ela é utilizada apenas em casos de emergência. Quando a gente precisa ligar as termoelétricas para fazer a geração de energia, essa energia ela é vendida, né, para as distribuidoras a um preço muito maior e desde que começou a vigorar aqui no Brasil o sistema de bandeiras, esse custo, esse preço maior também é repassado para o consumidor. Só para a gente ter uma ideia assim básica de como funcionam as bandeiras, quando a gente entra no sistema de bandeira verde, que é o sistema que a gente vai entrar agora a partir de dezembro, não existe nenhum custo adicional para o consumidor. Quando a gente está no sistema de bandeira amarela, que é o que está sendo cobrado agora, nos últimos meses, foi assim na nossa conta de energia elétrica, a gente tem aí um cálculo que é feito, onde se tem onde o custo, na verdade, né, de cada 100 megawatts que a gente consome, ele é multiplicado por R$1,5, ou seja, a gente paga ali quase 50% a mais por cada 100 megawatts que a gente consome. A bandeira vermelha, Dani, ela é ainda pior, você paga aí um custo quase 3 vezes maior do que quando você está na bandeira verde, porque a base de cálculo é R$3 por cada 100 kW de energia que o consumidor que o consumidor utiliza. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse sistema de bandeira ele veio trazer ali mais transparência para o consumidor, porque como era que acontecia antes? Antes, as geradoras de energia cobravam mais caro para as distribuidoras e as distribuidoras, a partir daquilo que foi cobrado durante o ano, fazia ali uma base de cálculo e a cada 12 meses cobrava um aumento na tarifa para o consumidor que era aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O problema é que quando tinha esse aumento na tarifa, essa tarifa nunca ia regredir, né? Ela já ficava ali nos próximos 12 meses, tinha revisão. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, isso não é muito transparente porque o custo, né, para as distribuidoras, ele varia mês a mês. Com o sistema de bandeiras, né, a gente tem um acréscimo quando a gente está nas bandeiras amarela ou na bandeira vermelha, mas o consumidor tem aquilo ali discriminado na sua conta de energia elétrica e ele pode, por conta própria, fazer a economia dentro da sua residência na tentativa de pagar menos. Já que a distribuidora está pagando mais, ele vai lá também para ele não pagar mais essa conta, que acaba caindo no bolso automaticamente, ele faz a economia da energia elétrica. Como a gente vai entrar agora no sistema da bandeira verde, essa economia não vai ser necessária, a não ser que a pessoa realmente queira reduzir ali a sua conta de energia elétrica, mas essa economia não vai ser necessária porque a gente vai estar pagando realmente o preço justo, um preço mais abaixo de mercado, um preço mais correto pela energia que a gente consome dentro da nossa própria casa. A bandeira verde, como a gente mesmo já disse, vou reforçar mais um pouquinho, ela começa a funcionar já a partir de dezembro. A gente espera que os nossos recursos hídricos, né, continuem aí em alta, continuem realmente dentro daquele padrão para a geração de energia mais barata, porque se for assim, no próximo ano, em 2017, vai vigorar a bandeira verde durante todo o ano, que é realmente o que a gente espera. Dani. Obrigada, Thea Morel. Daqui a pouco, então, eu volto com você. Porque agora são 7h32 e a gente vai te mostrar o que já foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar. Homem mata a ex-companheira com 79 facadas no bairro São Raimundo. Gessé James Souza está foragido. A polícia investiga o caso. Moradores do beco São Francisco, no bairro Redenção, reclamam da falta de infraestrutura no local. Eles pedem a reforma de uma ponte de madeira que dá acesso ao beco e a limpeza do igarapé. Com o início do período das chuvas, a água sobe, alagando as casas. Jovem de 19 anos morre e outras 3 pessoas ficam feridas em acidente na Transamazônica. De acordo com a polícia, um grupo de capoeiristas seguia a viagem de Humaitá para Lábrea para participar de uma programação no campus do Instituto Federal do Amazonas. A 3 quilômetros de Lábrea, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou, matando Antônio da Silva Braga.
Estudantes concorrem a 2.735 vagas na Universidade Federal do Amazonas. Provas do processo seletivo contínuo foram realizadas nesse domingo e teve gente que madrugou para não perder o exame. Os gabaritos das provas estão disponíveis no site da Comissão Permanente de Concursos da instituição. Agora eu quero dar um recado das óticas Oftalnorte para você. Na hora de escolher aí seus óculos, você precisa optar por quem tem credibilidade e tradição no mercado, gente. Nas óticas Oftalnorte, você vai encontrar uma grande variedade de armação e óculos de sol também. Faça aí uma visita, aproveite promoções. Aqui o desconto é real. Pague nos cartões de crédito em 10 vezes com 10% de desconto ou em 6 vezes com 15% de desconto. À vista com 20% e no crediário em 6 vezes sem juros e sem entrada. Óticas Oftalnorte, de olho em você e na saúde dos seus olhos. Agora me diga você, quem nunca ficou nervoso na hora de apresentar aí um trabalho importante, um projeto dentro do trabalho ou até mesmo falar aí para um grande número de pessoas, sempre dá aquele nervosismo, né? Aquele friozinho da barriga. As palavras saem, às vezes com dificuldade e o trabalho acaba ficando prejudicado, mesmo que seja um bom trabalho, você acaba não conseguindo apresentar com toda aquela potencialidade que você poderia. Muita gente passa por isso, até mesmo a gente que trabalha em frente às câmeras, isso acontece. Mas você sabia que uma profissão bem antiga pode ajudar a mudar isso? É o que você vai ver agora no quadro A Vaga é Sua. Finalmente posso aspirar ao vosso perdão! A profissão de ator é uma das mais antigas do mundo. É no palco que muita gente consegue fazer personagens diferentes e muitas vezes se libertar de padrões que são construídos com o tempo. E com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto. A criança ela é muito espontânea, a gente vai crescendo e começa. Não corre aqui dentro, fala baixo, anda direito. E aí você começa a ficar travado. E aí o teatro vai quebrar isso tudo para descobrir uma nova forma de comunicação. Não é nem descobrir, é redescobrir, porque tudo está aqui. Advogados, assistente social, farmacêutico e até policial. Em comum, eles têm a vontade de melhorar na profissão. E é aí que entra o teatro. Foi o senhor! O tribunal não revela o nome dos denunciantes. O que foi que levou a proceder assim, para o calor. Seu corpo queimado. Não ouviu alguma voz? Não, senhor. O Gustavo já está fazendo o curso há 7 meses. Fazer uma cena como esta, antes disso, seria impossível. Olha, não ia conseguir fazer. Justamente eu treino por causa disso, né? Para perder minha timidez em público, ser o centro da atenção. A gente sair da nossa zona de conforto, é isso que eu estou tendo aqui, através das atividades, com a ajuda dos professores. O mesmo aconteceu com a Roselma. Ela é empresária e precisa lidar com o público. No início, isso era um problema. Eu acreditei no teu para sempre. Maldito inferno, por que você não morre em vida para que eu te vele dentro de mim? Não, eu não conseguiria fazer, entendeu? E tanto é que eu pedi para o professor que ele me desse um pouquinho de tempo para mim poder ler o texto aqui com meus colegas, né? Porque eu travava mesmo, eu não conseguia falar. Então, chegou o dia que ele disse, é tua vez, tu vai ter que falar. E eu assim, aí eu digo, não tem jeito. Então, comecei a colocar essa força para fora, né? Então, o teatro está me ajudando bastante. Nessa escola de atores, existe até um curso específico para ajudar pessoas que precisam falar em público. Que é o Vivência Teatral. São 15 horas, onde o foco não é ir para o palco interpretar um personagem. É descobrir todas essas habilidades, colocar para fora, quebrar essa casca que a gente constrói durante uma vida toda. Então, esse Vivência Teatral organiza para todo mundo descobrir isso e usar no dia a dia. O tempo para que essa desconstrução aconteça depende do nível de timidez, mas ela sempre acontece. Enquanto está dando aula, quando está na direção, a gente respeita esse tempo do aluno, vai estimulando ele a se desprender, porque muitas vezes a timidez, a vergonha, é o medo de aceitar e de ver como que o outro te aceita, o outro te olha, né? A gente nem faz ideia de como essa comunicação é importante. O coach Felipe Beiragrande recebe diariamente pessoas com essa dificuldade, em busca de uma solução para esse problema, que pode atrapalhar e muito na profissão. O teatro ajuda você a ter uma melhor consciência da sua comunicação. Você aprende a ficar mais atento, ouvir melhor o que a outra pessoa está te falando. Isso ajuda você a ser um pouco menos tímido, soltar você um pouco mais. Então,
Então, quando você melhora a sua habilidade de comunicar, de se relacionar com uma outra pessoa, você consegue apresentar relatórios, por exemplo, apresentar projetos, né? Negociar, vender. Então, tudo isso colabora para que você seja um profissional melhor. E tem um detalhe importante: o teatro, além de melhorar a desenvoltura profissional, também é uma excelente maneira de tratar o estresse. Então imagina aí, depois de um dia inteiro de estresse, você vai lá fazer teatro, fazer exercícios, rir, conversar com pessoas interessantes. Então isso também pode ajudar você a tirar aquele estresse no final do dia. E acaba virando uma paixão. O Gustavo, por exemplo, melhorou como advogado, como ser humano e não pretende mais largar os palcos. No dia a dia eu vou mais tranquilo, vou mais preparado, vou mais confiante em mim mesmo. O objetivo é esse, né? Sair da sua zona de conforto para poder conseguir, que não é nenhuma passe de mágica, nada, é através de sair da zona de conforto. Olha, são 7h38, no próximo bloco tem Peladão a bordo e o esquenta aí das escolas de samba. Na Reino Unido, as crianças caíram no samba e desfilaram pelas ruas do Morro da Liberdade. Que bacana, né? Faltando aí pouco mais de 2, quase 3 meses para o carnaval, o clima já está bem quente por lá. A gente volta já já.